Shalom, shalom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal do Ministério da Restauração. Eu sou a professora Cássia Pereira e na aula de hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Caso você não tenha assistido o vídeo 1, eu oriento você a fazê-lo para que você possa ter uma melhor compreensão do que nós vamos continuar discutindo aqui. O título da nossa aula é sobre o relógio de Deus na vida de Daniel. E nesse tempo, nesse relógio tanto espiritual quanto temporal, Daniel recebe então três grandes unções na sua vida. Na primeira parte do estudo, eu destaquei a primeira unção, que foi em decorrência do posicionamento que ele teve dentro da Babilônia, por ter se mantido fiel às leis de Deus, às suas tradições e à lei mosaica, a Torá, certo? Por não ter se contaminado com aquele ambiente hostil no qual ele estava inserido, Deus então lhe agraciou acima de todos os outros homens que viviam ali no Império da Babilônia, no sentido de inteligência, sabedoria e conhecimento. Tanto Daniel quanto os seus três amigos, né, receberam da parte de Deus ciência e conhecimento. Mas, como eu disse no vídeo 1, Daniel recebeu um plus de Deus, ou seja, além da ciência, do conhecimento e da sabedoria, ele recebeu o dom de interpretação de sonhos e visões. E isso foi de uma forma tão aprofundada, essa revelação dos mistérios de Deus foi tão espetacular na vida de Daniel, que ele superou todos os homens sábios que viviam ali inseridos em todo o contexto do império, não só em Babel, não só na cidade, né, na capital, mas em todas as províncias que faziam parte do reino da Babilônia, do império da Babilônia, no período, né, do rei Nabucodonosor. Daniel, então, foi levado muito jovem para a Babilônia e assim, muito impressionante pela pouca idade, né, aproximadamente 17 anos, segundo os historiadores, quando ele foi levado cativo do reino de Judá para a Babilônia, e ali, segundo a arqueologia, ele morre aproximadamente com 85 anos. Então, ele passou ali por três grandes líderes desse império até o primeiro ano do reinado do rei Ciro, o persa. Certo? Então, os olhos de Daniel puderam contemplar muitas coisas da parte de Deus. E em decorrência também dessa primeira unção, deste primeiro tempo, deste primeiro relógio de Deus na vida de Daniel, deste primeiro momento, além de ter se destacado com muita inteligência e ter aprendido os costumes e a língua dos caldeus e da revelação dos dons de interpretação de sonhos, não é? E de visões, Deus também o prosperou financeiramente. Por conta dele ter, então, no primeiro teste que foi dado a ele para revelar um sonho que Nabucodonosor havia tido, ele foi elevado, então, ao cargo de governador de Babel. E os seus três amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram elevados à categoria de gerentes administrativos, né, tiveram altos cargos no governo da Babilônia. E Daniel, ele foi um governador exímio, ou seja, tudo aquilo que dizia respeito ao império de Nabucodonosor dentro de Babel passava pelas mãos de Daniel, e a prosperidade dele foi muito grande, porque a Bíblia nos narra ali que Nabucodonosor, ao reconhecer o Deus de Israel sobre todos os outros deuses, sobre todos os outros ídolos da Babilônia, ele não só o vestiu com roupas de excelência, de puro linho, como também ele presenteou Daniel com presentes muito caros, ou seja, os colares de ouro, né, que os ministros usavam, os braceletes, os anéis, os perfumes, né, os banhos com óleos aromáticos, além do que uma mesa farta, uma boa alimentação, e Daniel teve então uma grande vida como governador ali de Babel, e os seus três amigos também. Bom, esse foi um apanhado breve do vídeo 1, né? Vou deixar aqui o card aqui em cima, porque você acesse, também no link, na descrição vai estar o link aí do vídeo, e também o conteúdo que eu libero sempre nos meus vídeos, ok? Nós vamos entrar agora na parte 2, que vai ser então o relógio de Deus sobre Daniel no segundo tempo, ou seja, a segunda unção que desce sobre Daniel. Quando que essa segunda unção vai descer sobre Daniel? Já vai ser no período de Belsazzar, que é um descendente de Nabucodonosor. Nabucodonosor então vem a falecer,
e Belzazar assume, não é? Como o descendente de Nabucodonosor. E ele não foi um homem que correspondeu à grandiosidade da Babilônia, né? Na verdade, ele era um fanfarrão, ele gostava mesmo, era de festas e de vida boa, e ele era uma pessoa inconsequente. Ou seja, no período de Belsassar, se com Nabucodonosor, Daniel recebe uma unção de dons e de sabedoria e ciência, aqui, e elevado ao cargo de governador, aqui ele vai receber a segunda unção, que nós podemos chamar de unção de autoridade. Já muda o nível aqui do desempenho de Daniel. Continua com uma unção espiritual da parte de Deus nas questões dos mistérios espirituais de Deus, o acesso ao reino espiritual de Deus, na interpretação de sonhos e visões. Porém, num segundo momento, agora vem uma unção de autoridade, que é quando ele passa, então, a exercer o seu cargo. Eu vou colocar aqui alguns apontamentos para você, e eu coloquei aqui que quando o rei Belsassar, ele assume, Daniel, aparentemente, ele estava afastado da presença dos reis. Ele viveu ali um tempo de ostracismo, um tempo de esquecimento, um tempo de desprezo. Assim, quando Nabucodonosor morre, até chegar em Belsassar, teve ainda um intermediário ali no império. Daniel, na verdade, ele não ficou muito próximo desses líderes, não é? Até porque ele era um judeu, ele era um homem discriminado, e então ele viveu um momento de ostracismo. Ele ficou exercendo tão somente alguns cargos ali, administração, tendo toda a vida que Nabucodonosor havia lhe concedido, mas ele não assistia até então com essa performance de conselheiro espiritual também de Belsassar. O que vai acontecer então ali? No capítulo 5 de Daniel, nós vamos aqui agora dar uma lida nesse texto. No capítulo 5, no verso 11 ao 31, nós podemos ver aqui algumas características do que aconteceu ali. Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês, aqui no contexto do versículo 11, tá? O que vai acontecer aqui, necessariamente, é que Belsassar, ele vai colocar um preço na unção de Daniel. Ele vai chamar Daniel e vai, tipo assim, o que você quer, quanto você cobra, e eu quero que você faça esse trabalho. Então, o que estava acontecendo aqui? O rei Belsassar, ele dá um banquete, não é? Ele dá um banquete e ali ele vai ter uma experiência sobrenatural, tá? Então, ele fala assim, há no teu reino um homem, isso depois que ele passa por uma experiência sobrenatural, depois que ele dá esse banquete. Vocês sabem que Belsassar é aquele rei onde a mão de Deus vai escrever na parede e ele vai ficar muito assustado, tá? E aí, como ninguém consegue interpretar o que estava escrito ali na parede, um dos sábios de Belsassar, sabe, um das pessoas que estavam ali, vai dizer para Belsassar, então, que ali no reino, ali no império, existe um homem, tá, que tem a capacidade, a habilidade de fazer interpretações. Então, ele disse assim, este servo do rei Belsassar: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante, porque ele ficou com muito medo do que estava escrito ali na parede, tá? Ali ele disse assim: há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Olha, veja bem aqui. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre sobre todos os magos, sobre todos os astrólogos, sobre todos os caldeus e sobre todos os adivinhadores. Ou seja, todas as religiões idólatras, todo o costume idólatra, toda a adivinhação espiritual que não nascia do trono de Deus estava sujeito à autoridade de Daniel. Então, ele teve uma autoridade espiritual de extrema profundidade, tá? Ele era o que determinava se aquilo era verídico ou não era verídico, se vinha da parte de Deus ou se não vinha da parte de Deus.
Muito bem. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. Então, veja, ele não só teve uma habilidade, mas ele recebeu de Deus um espírito de excelência em tudo aquilo que ele fazia, certo? Ele recebeu esse conhecimento e esse entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, tá? E resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belteshazzar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, Daniel chega aí na frente de Belteshazzar, você vai ler aqui todo o capítulo 5, não é? Eu não vou falar todo o capítulo 5 aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode ler aí na sua casa, em Daniel capítulo 5, que você vai ter toda a narrativa. Ora, o que estava escrito na parede? O que o dedo de Deus escreveu na parede, na língua do céu? Ele escreveu assim: este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Mas tem mais aqui ainda. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E essa profecia se cumpre, porque daí o rei persa vai então dominar a Babilônia. Então, mandou o Belsassar que vestissem a Daniel de púrpura. Aqui o segundo momento da honra, quando desce sobre ele esta segunda unção, esta unção de autoridade governamental, e aqui você percebe o destaque pela própria vestimenta. Então, veja, a Bíblia fez questão de traçar isso por causa que estas cores definiam a classe, a elite de um império. Olha aqui, então mandou Belsassar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, aqueles colares enormes, sabe? De ouro. E proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo de seu reino. Ele era o terceiro homem mais importante do Império Babilônico. E quando eu falo império, eu estou falando de todas as nações e províncias e reinos que Nabucodonosor conquistou. Não era pouca coisa, sabe? E naquela noite, naquela mesma noite em que Daniel interpreta o enigma, Belsassar morre, tá? E Dario, da linhagem dos Medos, né? Ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Vai ser no reinado de Dario que Daniel vai ser jogado na cova dos leões, certo? Então, veja, um terceiro já no governo passa por Nabucodonosor, passa por Belsassar, agora o rei Dario, que na verdade, segundo a história, entende-se esse Dario, ele já não era um descendente direto de Nabucodonosor, os historiadores entendem que ele pode ter sido nomeado já pelo rei Ciro, não é? Ali para ocupar uma posição de destaque dentro da Babilônia, ok? Então, no reinado de Dario, Daniel já está com essa unção de autoridade. Daniel mantém seu posicionamento e Deus lhe concede revelação a nível de governo. Então, veja, ele passa já de um momento, ele já sai, ele já foi elevado a um momento de autoridade espiritual. Agora ele recebe autoridade governamental. Então, entenda uma coisa aqui. Toda vez que Deus for levantar uma pessoa para uma determinada posição, para uma determinada função, para uma determinada missão, e essa pessoa está sendo levantada por uma palavra que veio de Deus, e essa pessoa está debaixo da potente mão de Deus, em obediência às leis e aos mandamentos de Deus, e ela foi estabelecida para exercer aquelas tarefas às quais Deus a chamou, eu quero que você entenda que é este próprio Deus quem fornecerá, quem revestirá, quem vai capacitar esta pessoa em todas as habilidades necessárias para o exercício daquela função. Ora, evidentemente, se para o exercício daquela função você vai precisar falar inglês e francês, é lógico que não vai vir um redemoinho do céu, não é verdade? E de repente, num segundo, você vai estar falando inglês e francês.
É lógico que você vai buscar o conhecimento terreno, o conhecimento natural, a ciência natural, para adquirir este conhecimento. Porém, a habilidade para compreender as línguas, a habilidade para interpretar e a expansão do seu intelecto, isso vai vir de Deus. Apesar que eu conheço uma profeta, né? Uma vez eu ouvi o testemunho da Ana Mendes. Ela é de naturalidade mexicana, mas é radicada nos Estados Unidos. E ela disse que ela passou pela experiência de traduzir do inglês, não é, para a língua nativa, assentada ali num congresso, na primeira fileira. Deus levantou ela e ali ela recebeu uma unção exatamente naquele momento e ela compreendia então o que aquela pessoa estava falando em inglês. Evidentemente que ali foi um ato profético da parte de Deus, e isso é possível acontecer sim, tá? Porque são os mistérios de Deus. Eu estou falando aqui dentro das possibilidades de trabalho. Então, veja bem, quando você recebe de Deus uma tarefa, uma missão, evidentemente você vai precisar ser capacitado também para aquilo, porque Deus, ele é um Deus zeloso. Ele não vai colocar qualquer pessoa de qualquer forma para exercer coisas de alta grandeza para ele. Porque nós temos um nível de processo com Deus. Deus não vai colocar você para exercer tarefas de alta complexidade ou de extrema grandeza quando você ainda não está habilitado ou capacitado para aquilo. Então, você vai passar por um processo de formação, como Daniel passou. Porque a Bíblia diz que Daniel foi levado cativo para a Babilônia e Nabucodonosor deu ordem a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que o preparasse por 3 anos. Durante 3 anos, Daniel foi preparado na cultura, na língua, nos costumes, e depois de 3 anos é que ele é chamado, então, para atender os interesses do rei, ok? Entendeu aqui? Então, foram 3 anos, 3 longos anos num ambiente hostil. E foi durante esse período de 3 anos que Daniel se destacou diante de Deus, porque ele manteve um posicionamento dele diante de Deus, certo? Ele manteve um posicionamento diante de Deus. Por isso, ele recebe da parte de Deus esse feedback, essa primeira grande unção espiritual. No passar dos anos, ele continua trabalhando dentro do Império da Babilônia, exercendo as suas funções de governador, porém, aqui nós podemos ver que houve um lapso de tempo onde aparentemente Daniel foi afastado depois da morte de Nabucodonosor, no sentido de auxiliar ali perante o rei, tá? Por isso que você viu aqui a passagem do servo de Belsassar, disse, ó, existe um sábio aqui no Império do tempo do teu pai, que fazia tais e tais coisas. Ora, se nós temos então essa narrativa, entende-se que Daniel estava afastado da cúpula de conselheiro dos reis depois de Nabucodonosor, certo? Aí ele retorna então, e neste retorno, Deus o agracia novamente com uma segunda unção. Por quê? No primeiro momento, no primeiro relógio de Deus, ele foi agraciado por causa do posicionamento, por causa do caráter. Ele não se deixou corromper no ambiente no qual ele estava inserido. Isso é muito importante. Primeiro grande princípio, ele não se deixou corromper. Num segundo grande momento, passado muitos anos, quando ele é chamado novamente na frente de Belsassar, qual foi a postura dele? Ele não se acovardou, porque ao interpretar aquele enigma, ele estava correndo o risco de ser morto ali. Porque, veja, ele deu uma revelação para Belsassar dificílima. Ele simplesmente disse para o rei, o seu reinado termina aqui, teu fim chegou e o teu trono vai ser entregue para uma nação que está chegando e que vai tomar o seu cajado e o seu trono. Ele simplesmente disse assim, o seu fim chegou e parou por aqui. Pensa, é a mesma coisa de hoje você ser chamado para Deus como um profeta e você chegar diante de um presidente da República que está no segundo ano do seu mandato
e dizer assim para ele: eu vim aqui porque Deus mandou falar para você que o seu tempo terminou, que você vai perder o seu mandato, você vai sair em desonra e, se não bastasse, você ainda vai morrer. E o seu lugar vai ser dado para o seu grande adversário político. Imagina um profeta tendo que falar isso para um homem que está no segundo ano do mandato, por exemplo, ou de uma autoridade pública, ou de um policial, ou de uma autoridade judiciária, ou até mesmo diante de um empresário, que é o patrão dele. Ó, Deus mandou falar para você arrumar as suas coisas, porque você vai perder a sua empresa, você vai perder tudo que tem, e Deus vai entregar isso para o seu opositor, para o seu concorrente, e ainda se não bastasse, você morrerá. O que aconteceria com você se você dissesse isso para o seu patrão, para um grande empresário? Pense em um empresário brasileiro bilionário, né? Vamos pensar num bilionário. Eu poderia citar nomes aqui, mas não vou. Então pense aí você num grande empresário bilionário e Deus leva lá um assessor que está jogado lá no cantinho, né? Uma pessoa que está lá numa salinha. Olha, você teve um sonho ruim, ele conta para os assessores dele: eu tive um sonho ruim e eu estou muito assustado, não sei o que significa, porque eu estou impactado. Será que alguém saberia me revelar o que é isso, né? Ah, sim, nós conhecemos uma pessoa aqui na empresa, Deus usa ela para revelar sonhos. Ah, então traz ela aqui, né? E você tem que dar essa notícia terrível para um homem importantíssimo. Como ele ficaria? Qual seria a expressão dele para você quando você dissesse isso foi o que Deus mandou lhe dizer, o seu fim chegou? Catastrófico, não é verdade? Então, você teria que ter muita coragem em Deus e muita fidelidade, ser muito fiel ao que Deus falou, não falar da sua boca, não inventar nada, nem aliviar, nem pesar, simplesmente dizer aquilo que exatamente Deus mandou falar. Certo? Foi isso que Daniel fez. Então, num primeiro momento, uma posição fidedigna, né? Uma postura exemplar num ambiente hostil. Jamais se contaminou, seja com comida, seja com imoralidades sexuais, seja com idolatria, com corrupção, jamais se corrompeu. E num segundo momento, outra postura espetacular, que é a grande coragem de ter que falar para um rei que o fim dele havia chegado. Ele não temia mais pela vida dele. Ele simplesmente obedecia Deus 100%. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia. Bom, essa coragem, tá? Esse posicionamento dele faz com que Deus atue na vida de Belsassar para não tocar em Daniel e faz com que Daniel o agracie com honras e com mais cargos e com mais ouro e com mais posicionamento. Até então, Nabucodonosor havia colocado ele como um governador. Existiam inúmeros governadores naquele período. Ele foi governador de Babel, mas existiam governadores das províncias, que foi o caso dos amigos dele, né? Que teve cargos de governadores das províncias. Agora é diferente, ele não era só um governador agora. Ele havia sido elevado ao terceiro homem mais importante do reino, ou seja, um primeiro-ministro, certo? Ele passou a ser um primeiro-ministro. A autoridade dele agora era totalmente abrangente. Entendeu como é que é? A diferença aqui de cargo, tá? Então, fechando aqui essa segunda unção. A recusa de Daniel em se corromper resulta numa prosperidade dobrada, bem como mudança de cargo. Em Daniel 5, do 29 ao 31, você vai ver isso aqui que eu li para você. Quando Belsassar o veste de púrpura e coloca o ouro no pescoço dele, porque naquele tempo tinha esse colar, né? Aqueles colares, igual à Idade Média, sempre os reis da Idade Média continuaram usando esses colares. E você viu um período aí da rainha e do rei Charles, né? E todos esses reis do mundo aí que ainda existem, em momentos de muita solenidade, você vê aquele colar, né? Na roupa deles, na roupa de gala. Porque aquilo destacava o cargo e a autoridade. Então, capítulo 5, do verso 29 ao 31, você vê aí a contrapartida de Deus na vida de Daniel. Olha só, o segundo tempo, o segundo ciclo,
a segunda manifestação de Deus na vida deste homem. Eu quero dizer para você que a nossa caminhada com Deus, ela é um processo. Às vezes nós queremos que Deus nos revele tudo de uma vez. Só que Deus não nos revela tudo de uma vez a respeito da nossa vida. Primeiro, porque nós temos rebelião. Segundo, porque nós não suportamos. Terceiro, porque nós não temos essa maturidade, nem esse desenvolvimento espiritual, ao ponto de, aos 20 anos, saber o que vai acontecer com a minha vida até os 85. Isso seria até um fardo, não é verdade? Seria um fardo, eu viveria dia após dia, aquele fardo. Então, Deus, ele vai nos preparando num processo, e no decorrer do processo, ele vai revelando para nós os caminhos que nós devemos seguir. E nós descobrimos isso como? Conforme aquilo que Deus disse para nós, vai acontecendo. Vai acontecendo, eu estou no caminho certo, ok? Porque as coisas vão acontecendo. E Deus, acima de tudo, ele respalda os ministérios. Deus respalda a missão. Deus respalda o chamado em todos os aspectos, sejam financeiros, sejam físicos, sejam todos os aspectos. Deus, ele é responsável pelo seu bem-estar, pela sua segurança e pela sua vida financeira também, ok? Você tem isso como prova nos 40 anos do deserto, certo? Vamos continuar. Nós vamos entrar no terceiro tempo da vida de Daniel. O relógio de Deus sobre Daniel. O terceiro tempo e a terceira unção de Daniel. Como que vai chamar essa terceira unção? A unção de realeza. A unção de realeza, tá? Olha que maravilha, não é? Ao primeiro momento, uma unção de ciência, conhecimento e sabedoria, multiplicada 10 vezes mais do que o homem comum, somado a um plus, que foi o dom de interpretação de sonhos e visões, certo? Num segundo momento, vem a unção de governo. Agora, no terceiro momento, vem a unção de realeza. Agora, como a gente poderia dizer assim, Deus estourou a boca do balão para Daniel, não é verdade? Vamos ver aqui o que acontece com Daniel nesse terceiro tempo, nesse terceiro ciclo. Porque, veja, se ele chegou aproximadamente com 17 anos e morreu aproximadamente com 85, lá dentro da Babilônia, veja, 3 grandes momentos. Mas olha, pessoal, quantos anos se passaram da vida dele para que tudo isso fosse acontecendo. Eu dando essa explicação aqui, esta aula, dando esse mini estudo, a impressão que tem é que foi assim, de uma hora para outra, tudo foi acontecendo, não é? Não. Não foi assim. Foram quase 70 anos da vida de Daniel, entendeu? Então, nós temos ciclos de altos e baixos, ciclos de conquistas, ciclos de perdas, ciclos de ficar deprimido, ciclos de receber de Deus, ciclo de não querer saber das coisas de Deus mais. Nós temos a nossa humanidade. Nós temos as nossas quedas, certo? Mas a diferença aqui é que Daniel, ele foi 100% dependente e obediente a Deus. Item 1, sobre a questão da realeza. A fidelidade de Daniel em manter sua performance diante de Deus e dos homens lhe rendeu uma posição estratégica de governo e realeza com o rei Dario dos Medos. Aí você vem aqui em Daniel, capítulo 6, né? Ele vai ser o homem que vai estar ao lado do rei Dario, ok? E foi neste momento da vida de Daniel que uma grande inveja se levantou sobre ele, ok? Uma grande inveja. Por quê? Porque é o seguinte, ali na Babilônia, no período dos persas, dos babilônios, não é? Dos assírios, principalmente na lei persa, quando o imperador, quando o rei emitia um decreto, aquele decreto não poderia ser revogado mais. O decreto era perpétuo, ok? Não tinha um segundo decreto para revogar o primeiro decreto. Uma vez que o decreto era emitido, ele se perpetuava, ok? Quando entra, então, esses opositores de Daniel e eles sentem ali uma profunda inveja de Daniel,
tá? E eles não acham nada na vida de Daniel, nada, absolutamente nada, pela qual eles pudessem acusar Daniel. Eles percebem, então, um detalhe muito importante da tradição judaica. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. No nosso terceiro vídeo, eu vou explicar sobre esses horários, que Jesus também orou, Pedro também orou, Paulo também orou, ok? Então, ele vinha de uma tradição que ele nunca abandonou. E ele tinha ali as suas orações 3 vezes ao dia, da janela do seu quarto, com o rosto virado para Jerusalém, porque ele abençoava Jerusalém. Ele orava pela restauração de Jerusalém. E havia sido, então, emitido aqueles invejosos, né? Os sábios ali do núcleo do rei. Eles, então, tiveram uma grande ideia, que foi nada mais, nada menos, inspirada por Satanás. Ok? Ora, então, veja, ele vai para o rei e diz assim para o rei que o rei deveria, então, emitir um decreto estabelecendo um horário X de orações e que todo o povo da Babilônia devia se ajoelhar para os deuses deles naquele horário, deveriam orar naquele horário, e eles não poderiam se curvar diante de outros deuses, a não ser o Deus da Babilônia, porque eles já sabiam que Daniel não faria isso. E o rei, então, emite esse decreto, né? Com o intuito de abençoar a Babilônia por meio do seu Deus. Ele, então, é denunciado ao rei Dario como sendo o homem que havia quebrado o decreto constitucional do governo da Babilônia, do rei Dario. E a pena ali foi ser jogado à cova dos leões. É quando Dario se entristece sobremaneira, Dario sofre horrores por causa de Daniel, porque Dario não tinha como revogar aquele decreto. E Daniel vai dizer assim: ó rei, não tema, e nem fique triste o seu semblante. Por quê? Porque ele sabia que se Deus não quisesse que ele morresse, ele não morreria. E tanto é que ele foi jogado na cova dos leões, passou toda aquela noite na cova dos leões e ele não foi comido, né? E depois aqueles que o acusaram injustamente, eles foram jogados na cova dos leões e foram devorados, antes mesmo de cair no solo lá embaixo, certo? Então, veja, a alteração na unção de Daniel, de ciência, conhecimento e sabedoria, além da unção de interpretação de sonhos e visão, ele recebe habilidades sobrenaturais de administração e governo. E a posição de Daniel foi a de se manter em oposição à idolatria. Este terceiro momento da vida dele. No primeiro momento, ele não se corrompe com os costumes da Babilônia. Num segundo momento, ele não se corrompe com o governo dos sucessores de Nabucodonosor. Provavelmente ele deve até ter pedido para se afastar. E num terceiro momento, ele não se corrompe com a idolatria. Então veja que homem, ele foi testado em todas as áreas, em todas as grandes áreas da vida de um ser humano. Ele foi testado 100% pela lei de Deus. E ele teve 100% de aprovação da parte de Deus nesta aprovação, certo? Então, veja, quando ele vai ter ele recebe a função de realeza, ele é elevado a uma estatura, então, de não ser nem o terceiro mais, né, mas de ser o segundo, certo? Então, ele vai receber ali todas as honras reais. Ali ele faz parte, entendeu? Do reinado com Dario e depois na época de Ciro, até o primeiro ano de Ciro. Ele faz parte do reinado. Ele não é mais um servo ou um assistente. Ele passou a fazer parte da família real. Entende como é que é? O estado de confiança no qual ele foi elevado. Ele passou a fazer parte, certo? Então, nós vemos aqui agora, assim, e aqui ainda fala aqui, ó, no capítulo 6, no verso 10, fala assim, ó: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, tá? E havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava,
e dava graças diante do Senhor seu Deus, como também antes costumava fazer, certo? E aqueles homens que o haviam acusado, então foram levar o caso ao rei. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você decide caminhar com Deus, e caminhar com Deus não é uma coisa fácil, sabe por que não é uma coisa fácil? Porque não existe pecado ruim. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava, né? Pecado é gostoso, gostoso pecar, certo? Traz muitos benefícios ali na vida cotidiana, né? Nas finanças, na vida amorosa e na vida de estrelato, de fama e de sucesso. Então, pecar em si, não é? Ninguém descobre um pecado ruim, certo? Todo mundo gosta de pecar porque pecar é gostoso. Então, por que as pessoas não querem Deus? Porque este Deus, ele não confronta a pessoa, ele confronta o pecado. Ele confronta o pecado que está na pessoa. E essa pessoa não quer ser confrontada na maneira de viver, na maneira de pensar, na maneira de agir. Ela não quer ser confrontada, certo? Então, ela recusa esse Deus, tá? E, inclusive, ela acha até justificativas para o pecado dela. E onde ela vai achar respaldo? Em outras entidades, não é? Que não tem nenhum vínculo com o Deus que está no céu. Ora, então ele acha nestas outras entidades respaldo para ter este tipo de vida, porque essas entidades criadas por Satanás, ela vai permitir a essa pessoa viver da maneira que ela quer. Então, por isso que ela adora esse contexto religioso em que ela está longe de Deus. Entende como que é? Por isso que eu disse que seguir a Deus não é uma coisa fácil. É uma vida de renúncia, é uma vida de santidade, é uma vida de posicionamento, é uma vida de decisão. Porém, aquilo que vem da parte de Deus para você, quando você tem este tipo de vida com Deus, é simplesmente extraordinário em todos os aspectos, intelectual, físico, financeiro, profissional, espiritual. Você tem acesso ao reino, você tem acesso às coisas ocultas de Deus, você tem acesso aos mistérios de Deus, certo? E você então tem da parte de Deus, certo? Benefícios que você nunca vai ter da parte de demônios. Porque o demônio, o que Jesus disse sobre Satanás? Ele diz assim: ele não é só o pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio. Porque nele não existe verdade, nele só existe mentira. E ele é o pai da mentira. Então, todo aquele que mente é filho dele. Então, ele é o pai da mentira. E ele não é só o pai da mentira, como ele é o filho da iniquidade. Eu tenho uma aula minha aqui que eu falo sobre rebelião. Depois você assiste lá. Eu escrevi até um livro, tá lá na Hotmart, tem um link ali para você. Vai ensinar tanto você, ok? Então, olha, veja bem, o que eu ensino ali? O que é a iniquidade? A iniquidade é a raiz de todo o pecado. Então, eu explico que tem uma árvore, e essa árvore tem uma raiz. O que sustenta a árvore é a raiz. Então, a iniquidade é a raiz que sustenta todo o pecado na vida do homem. Então, Satanás, ele é a personificação da iniquidade. Não existe amizade, não existe nada com ele, não existe acordo. Existe contrato de sangue que ele faz muitas vezes, não é? Para enriquecer. Aí ele promete fama, riqueza e todas as coisas do mundo. E às vezes a pessoa, vai acontecer com essa pessoa igual aconteceu com Belsassar. Quando ele dá tudo para essa pessoa, que ele coloca a pessoa sentada no trono, que essa pessoa começa a usufruir da fama, do estrelado, do dinheiro, ele vem e fala assim: bom, agora existe uma situação, né? Teu fim chegou. Teu fim chegou. E não tem o que se fazer, como não teve o que se fazer para Belsassar, certo? Porque ele era um idólatra, ok? Nabucodonosor também, só que Nabucodonosor depois tem aquele pedido de arrependimento, né? De reconhecer que Deus era acima de todos os outros, inclusive acima dele mesmo. Ele se considerava Deus também. Então, veja bem, agora com Deus não. A Bíblia fala que a bênção de Deus, ela alcança até a 1000ª geração.
A bênção financeira, intelectual, espiritual, física que Deus lhe dá, ela alcança até a 1000ª geração. Não termina. Não termina. Você está entendendo? Deus não pede de volta e tira a sua vida. A hora quando chegou agora na hora de usufruir, Deus vem e fala assim, agora, muito obrigado, você fez o que eu te pedi e eu te deixei sentir um gostinho, mas agora eu estou tomando de volta. Que é o que Satanás faz. Deus não. Deus é digno. Deus é soberano. Deus é fiel. Deus é honra. Deus é autoridade e soberania. Entende? Então, para andar com este Deus, nós temos que fazer as coisas que ele fez e fazer as coisas que ele ensina como devem ser feitas. Porque ele disse, farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Então nós temos que ter a mente de Cristo em nós. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando nós estamos em obediência 100%, numa vida de santidade, numa vida de restauração, eu passei por muitas coisas. Passei. Tive que ter, receber restauração, mesmo já sendo... eu me batizei aos 14 anos, e mesmo sendo da igreja, mesmo achando que conhecia Deus, não conhecia como eu conheço hoje já. Então, os ciclos da minha vida também foram sendo alterados por Deus, e eu fui entrando cada vez mais em ciclos mais profundos, e eu senti no meu próprio intelecto. Hoje, quando eu olho para trás, no tempo da minha graduação, no tempo que eu iniciei as minhas aulas como docente, no tempo que eu estudava inglês, que eu estudava italiano, que eu sempre gostei muito de idiomas, quando eu olho para trás no tempo das minhas pós-graduações, no tempo dos meus TCCs, tá? Quando eu olho para trás e eu me vejo hoje, eu tenho plena convicção da diferença do meu intelecto daquele tempo para hoje. A capacidade de compreender o que Deus está me falando, de entender as coisas, de aprender até idiomas que eu gosto, como eu já falei. As habilidades que Deus foi me concedendo. Hoje, na idade que eu estou, no ponto em que eu cheguei, eu não sou mais a mesma pessoa. E errei como todas as pessoas na vida erram, porque nós somos seres humanos. Nós somos cheios de defeitos, nós erramos, nós pecamos contra Deus. Mas o que tem que acontecer é o arrependimento e a restauração. E querer ser restaurado neste Deus. Então, Daniel, ele nunca quis perder essa restauração que ele tinha. Essa tradição e esse conhecimento de Deus que ele tinha. Ele não abriu mão. Ele nunca negociou as leis de Deus. Ele nunca negociou a Torá. Ele nunca negociou o nome de Deus. Ele nunca negociou o nome de Deus por cargo, por dinheiro, por postura, por nada. Ele foi jogado na cova dos leões, ele foi maltratado, ele foi injuriado, os amigos foram jogados na fornalha de fogo ardente. Gente, olha, tudo que ele passou. E eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Quando você achar que o teu processo terminou, vai vir o último teste da sua vida. E eu falo para você com toda firmeza aí, com toda convicção, que o período da calúnia e da difamação é algo que nós devemos estar preparados. Porque vai ser o último golpe que Satanás vai se levantar contra a sua vida. Ele já não consegue entrar com pecado na tua vida. Ele já não consegue entrar nas áreas de santidade da sua vida. Ele não consegue entrar com corrupção na sua vida. Ele já sabe que você é firme, santo, íntegro e que você não negocia nada do que pertence a Deus. Então ele vem numa última tentativa, desmoralizar você, destruir a sua credibilidade, destruir aquilo que você construiu, destruir o seu nome, a sua carreira, a sua história, envergonhar você no ambiente em que você está. Ele vai vir com tentativas de calúnia e difamação, te acusando de coisas que você nunca fez. E se prepare, sem nem ser chamado para se defender. Sem nem ser chamado para se defender, o cara é isso. Certo? Então não adianta, porque os filhos de Deus passam por esses processos. Porque o adversário das nossas almas, a Bíblia diz que ele está ao nosso redor rugindo como um leão, pronto a nos tragar. E não é brincadeira o mundo espiritual.
tá? Porque Satanás ele vai vir com uma tentativa de abortar o seu relacionamento com Deus. Ele vai vir com uma tentativa de fazer você cair na idolatria. E eu não digo idolatria só em relação a ídolos em si, de religiões, nesse sentido de fé, não. De culto, não. A idolatria é muito mais abrangente do que isso. Você pode ter idolatria por um marido, por um filho, por uma esposa, por um carro, por um cargo, por um salário. Você tem idolatria pelo seu intelecto. Você tem idolatria pelas suas produções científicas e acadêmicas. Você tem idolatria pelos livros que você publicou. As pessoas são idólatras por si só. Entendeu? Por isso que eu falo que não tem ateísta, né? Porque o ateu, ele crê em alguma coisa. Ele é um idólatra. Ele tem um ídolo que ele cultua. E às vezes ele cultua ele mesmo. Tá? Então, veja, ele também tem um Deus na vida dele. Certo? Bom, os fundamentos bíblicos da sua vida e da vida de Daniel, que ele nunca permitiu serem quebrados, tá? Um homem que vem de linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, que permaneceu, tá? Ali, firme e forte. Um homem que tinha conhecimento, certo? Das coisas, dos seus antepassados reais, dos profetas. Conhecimento do ministério sacerdotal no templo. Um homem que tinha fundamentos em si. E ele foi difamado. Veja, ele era inocente, ele orava lá para o Deus dele. E eles foram mexer na credibilidade que ele tinha. E a coisa mais difícil de você enfrentar é quando se levantam contra a sua credibilidade, perante a credibilidade que você tem perante pessoas. Quando tentam fazer você ficar de cabeça baixa, humilhado, desacreditado. Quando puxam o seu tapete, quando roubam tudo que você construiu e você vai no fundo do poço. Você se sente literalmente na cova dos leões. Literalmente, você fala assim, Deus, eu vou morrer, não sobrou mais nada. Certo? E é neste momento que Deus vai permitir a maior grande prova também. Você confia em mim? Você confia? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus disse assim, que os escândalos são inevitáveis, não é? Mas ai da pessoa pela qual os escândalos chegam. E ele também diz assim, que Deus, muitas vezes, vai usar, não é? Entre aspas, vai permitir o próprio homem se levantar contra você para te colocar à prova. Mas Deus também disse que ai do homem que se deixa ser usado por Deus para te prejudicar. Porque se um homem se deixa ser usado por Deus, e quando eu falo homem e mulher, quando ele se deixa ser usado para destruir um filho de Deus, ai dele que se deixou ser usado, porque ele já possui em si maldade. Ele possui em si maldade, ele já é um canal de maledicência e de iniquidade, certo? Então ele foi um instrumento até utilizado para prejudicar. E Deus não nos destrói, Deus não nos prejudica. Deus nos prova. E sabe como nós somos provados? Com Satanás na terra. A função de Satanás é uma só: colocar o homem em prova diante das coisas de Deus. Ele não foi lá provar Jesus? Se você se encurvar, se você me adorar, se você comer o pão, se você fizer aquilo, te darei isso. Ele não coloca Jesus à prova ali? A função dele é colocar o homem à prova diante das coisas de Deus. Ele fez isso com Jó. Então, não se desespere. Quando você for difamado, caluniado por coisas que você nunca fez, entregue na mão de Deus, porque a justiça dele, ó, o que Deus falou que vai Belsassar. Você foi colocado na balança e você foi achado em falta. Quando colocou na balança, a balança foi modificada. Então, quando Deus nos coloca na balança e nós somos achados em falta, a justiça vai descer. Ou seja, o juízo, né? Porque a justiça de Deus é para aqueles que o amam. O juízo de Deus é para aqueles que se rebelam contra ele. Então, justiça e juízo são coisas diferentes, ok? Então, essa aqui é o nosso segundo vídeo, tá? E depois eu vou liberar para você um terceiro vídeo para concluir todo esse mini estudo,
ok? Eu digo mini estudo porque foi bem sintetizado, tá? E o terceiro vídeo eu vou dizer, então, é sobre o relógio de Deus no Novo Testamento. Nós vamos entender aqui o que são essa questão das horas, né? O que significa aqui a terceira hora, que são os horários judaicos, né? Entendeu? A contagem romana, a contagem judaica, do dia, a hora primeira, a hora segunda, a hora terceira, qual foi a hora nona, qual foi a hora oitava, qual foi a... Você tá entendendo? Então, por isso que a Bíblia fala, e orando ele na terceira hora, na quarta hora, na sexta hora. Nós vamos, então, daí fechar no terceiro vídeo a explicação dos horários, que eram os horários que Daniel orava, e nós fecharemos o entendimento desses horários com aquilo que está escrito no Salmo 91, tá? O Salmo 91, que é o Salmo de Moisés, tá? Então, ali quando ele vai falar da peste perniciosa, né? Ele vai falar do horário do meio-dia, do horário da meia-noite, ok? Nós vamos conjugar aí o Salmo 91 com essa questão do horário, e fica muito bom. Aí você vai entender o horário das vigílias judaicas, o horário das vigílias romanas, tá bom? Tem algumas diferençazinhas de hora, mas são bem poucas, certo? Então, eu espero que eu tenha contribuído para o teu crescimento e dizer para você que os princípios de Deus, eles são inegociáveis e os princípios de Deus são irrevogáveis. Mesmo que o tempo passe, que uma cultura passe, que as leis, né, os decretos e as instruções sejam adequadas de acordo com o século que vivemos, para se ajustarem também ao desenvolvimento de cada século, os princípios permanecem. O que é princípio? Princípio é aquilo que Deus cria como lei. Então, os 10 mandamentos são 10 leis de Deus. São 10 princípios perpétuos que Deus criou para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Então, um princípio, ele é um mandamento. Ou seja, é algo que sai de Deus para o homem. O homem deve cumprir aquilo sem questionar a Deus, e por causa da obediência e do cumprimento deste homem diante de Deus, aquela obediência volta para Deus e Deus então retribui com justiça na vida desta pessoa. Por isso que os 10 mandamentos é tão importante. Ele não diz assim, olha, você pode decidir se você quer honrar pai e mãe. Não, ele diz assim, honrará. Ele deu ordem. Ele diz assim, você pode decidir se você pode adulterar ou não. Não, ele diz assim, não adulterarás, não matarás, não roubarás. Ele não deu uma interpretação ali nem parcial. Ele deu uma ordem absoluta, não é relativa, ela é absoluta. Então, o mandamento se cumpre de forma absoluta. E Deus se encarrega de lhe manifestar em justiça esta obediência da lei. Então, com o passar dos séculos, apesar dos ajustes, não é? Que nós temos que fazer muitas vezes na questão bíblica, os princípios que tem aqui no passado, eles são perpétuos até o dia de hoje, ok? Shalom Adonai para você, que você seja muito abençoado, muito abençoada como eu fui, que a paz de Deus esteja sobre você, e nós nos veremos no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Se você ainda não é inscrito no canal e queira se inscrever, fique à vontade. Se quiser compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa ministração, faça isso. Cada vez que você compartilhar um vídeo, você está semeando no reino. No mundo, existe uma lei perpétua, a lei da semeadura. Semeou, colheu. Seja coisas boas, sejam coisas ruins. Então, se você quiser compartilhar para contribuir com o nosso canal, se você quiser, não é, ajudar uma pessoa que está necessitando, compartilhe aqui, certo? Esta aula, deixa aí o seu like, se inscreva, ok? Se inscreva lá no meu Instagram também. Eu tenho lá um Instagram que você pode participar e que você seja muito bem-vindo aqui, ok? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.